Rádio Observador, na Grande Lisboa, 98.7. 160. E no explicador de hoje falamos de teletrabalho e da forma como as empresas e os funcionários se estão a adaptar a novas formas de organização, numa altura em que também as empresas começam a desconfinar. Há várias propostas de alteração à lei laboral em cima da mesa e por isso esta segunda-feira são nossos convidados Alexandre Ramos, CIO da Liberty Europa, Luís Gonçalves, consultor e especialista em gestão das organizações e também o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta hoje a Judite França. Muito bom dia aos três. Sejam bem-vindos. Sérgio Monte, comece por si. Estamos nesta altura, como sabemos, com vários partidos a avançar com propostas para regular o teletrabalho. Para a UGT, o teletrabalho deve ser visto como um direito? Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Sim, a UGT, neste particular, tem tido aqui algum cuidado. Nós entendemos que estar a legislar sobre este tema em cima de algo que aconteceu de extraordinário e que não é propriamente teletrabalho, porque aquilo que aconteceu derivado da pandemia, na sua maior parte também é trabalho no domicílio, é obrigatório e excepcional. Nós obviamente que defendemos que esta prestação de trabalho deve ser feita com direitos, mas temos que aqui distinguir muito bem o papel que cabe ao legislador, portanto para a lei geral, e também o papel que cabe aos parceiros sociais na negociação coletiva, porque eu acho que o instrumento privilegiado para regular o teletrabalho, onde ele deve ser regulado, ou seja, a nível da empresa, a nível do setor, é sem dúvida nenhuma a negociação coletiva que se desenvolve entre sindicatos e empresas. E, portanto, nós estamos atentos a estas alterações que são propostas, vamos analisá-las com muito cuidado, porque de facto... Mas Sérgio Monte, com este ponto de partida de que o teletrabalho veio para ficar independentemente desta circunstância que foi a pandemia? Sim, não, o teletrabalho veio para ficar. Nós falávamos, repare que o próprio Governo tinha apresentado na Concertação Social um documento, o 3 em linha, em que era, enfim, uma tentativa de um acordo de conciliação da vida familiar, profissional e pessoal, e o teletrabalho aparecia como a panaceia para tudo isto. E do que se verifica agora desta experiência que estamos a ter, há um pouco uma contradição, porque já vejo trabalhadores que nos confessam, que nos contactam, através dos sindicatos e até através dos meios eletrónicos, a dizer: eu estou a dar em maluco, para essa expressão, porque eu necessito ir à empresa, necessito do meu contacto, do contacto pessoal e do contacto dos meus colegas. E como sabemos, nos países mais desenvolvidos em termos de teletrabalho, nomeadamente os países nórdicos, há uma alternância entre teletrabalho e trabalho presencial, até como defesa, digamos assim, da saúde mental dos trabalhadores, para que o isolamento muito prolongado também não é... Claro, portanto encontrou-se um modelo misto que permita, enfim, o melhor dos mundos. Será que é assim? Deixe-me chamar o Luís Gonçalves, que trabalha nesta área, é consultor e especialista em gestão das organizações. Luís Gonçalves, é isto? O teletrabalho era visto como uma panaceia e agora, a partir do momento em que é posto em prática, não é afinal o paraíso que se esperava? Como é que olha para este modelo de organização do trabalho? Obrigado, bom dia. Antes de mais, obrigado por me terem aqui e bom dia aos meus colegas. Sim, de facto, há uns anos atrás, muitas empresas usavam o teletrabalho como um benefício para os trabalhadores. Era algo que basicamente pareceria que queria um benefício e que seria algo que iria salvar o mundo, mas hoje em dia, com a pandemia, realmente deu para ver que não é o paraíso. Eu próprio estou em teletrabalho como todas as pessoas, não é? Mas eu e os meus colaboradores sentimos uma falta gigante de estarmos juntos, de convivermos, porque na realidade eu acho que o ser humano é um animal de comunidade, digamos assim. É um animal social. É um animal social e por isso temos que conviver. Óbvio que não é uma salvação do mundo, mas eu acho que no meio disto tudo existe um benefício muito grande,
porque o teletrabalho traz muitos benefícios e se for usado em equilíbrio, eu acho que pode ser um benefício muito grande para a empresa, como para o empregador, e para a pessoa que trabalha, para o empregado. Nós como empresa podemos aceder a talento que não esteja local na cidade, no país onde moramos, e o trabalhador pode também trabalhar com uma empresa que não esteja na cidade deles. Por exemplo, eu neste momento estou a contratar uma pessoa que está no Alentejo e ficou toda contente neste momento porque nós temos a possibilidade de passar só um dia na empresa e o resto na semana em casa. Então a pessoa ficou toda contente porque pode continuar a manter a sua vida no Alentejo, onde o seu custo de vida é muito mais baixo, e pode continuar a ter acesso à nossa empresa e aos nossos clientes e ao nosso mercado, o que é espetacular, eu acho. Esse exemplo que dá é muito interessante, e temos um eventualmente ainda mais significativo, que é da Liberty, que tomou a decisão do teletrabalho. Alexandre Ramos, bom dia, bem-vindo também. Porque aqui a Liberty decidiu caminhar por aqui? Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Eu queria primeiro começar por dizer que a Liberty está a estudar um modelo digital já há uns anos. Há mais de 3 anos que andamos a estudar este modelo, um modelo que passa não só por o digital para a vertente do colaborador, mas muito mais lato, que é uma vertente digital completa, porque aí sim o trabalhar 100% remoto ou parcial é possível porque os processos estão todos digitalizados. A Liberty, quando adotou este caminho, adotou de uma forma consciente, fez pilotos durante vários anos, isto era uma coisa que já vinha a decorrer, já há uns anos esta parte. Não foi de todo feito por causa da pandemia, e fico extremamente satisfeito de ouvir os meus colegas que estão nesta entrevista a referir que nós somos um ser humano, somos sociais e, portanto, nós valorizamos isso. Mas quando nós estávamos a executar este piloto já há uns anos, como referi, questionámos os nossos colaboradores o que é que eles valorizavam, porque a razão de nós estarmos a lançar este modelo tem única e exclusivamente a ver com a flexibilidade que os colaboradores nos pedem, já não é de agora, portanto, essa foi uma das razões, e eu diria que é a principal razão. Nós queremos colaboradores satisfeitos, nós queremos colaboradores com flexibilidade. Por exemplo, há pormenores que nós nos preocupamos muito, que é garantir que há o direito ao desligamento. Por exemplo, só para terem uma noção, não há reuniões depois das 5 da tarde. Nem telefonemas fora de horas. Nem telefonemas fora de horas, mas isso já era uma prática da empresa e, portanto, nós simplesmente reforçámos as regras e, portanto, isto para vos dizer que vimos isto como o meio e o meu colega que referiu a contratação no Alentejo, isto abre portas a tudo. As pessoas podem deslocalizarem-se para as zonas do país onde preferem viver, não vão estar isolados, porque podem ir aos escritórios até 2 dias e, portanto, nós valorizamos isso, mas vamos nos encontrar para fazer contacto social, não vamos tentar numa secretária, como acontecia. Não vão fazer as reuniões físicas. Exato. Podem fazê-las à distância. Exatamente. Mas isto, Alexandre Ramos, desculpe, só para perceber, isto estava planeado, esta questão do teletrabalho estava planeada há anos, isto implica também remodelações em termos de instalações, não precisam de instalações tão grandes, por exemplo? Não é assim tão linear, porque nós o que precisamos é de instalações diferentes, instalações que estão em muito mais espaços para colaboração, para brainstorms, para reuniões, para eventos, para reuniões gerais, para reuniões de equipa. Esses são verdadeiramente o setup que nós estamos agora a estudar, de o que é que vamos fazer nos espaços, porque os espaços não vão ter tantas secretariazinhas isoladas para as pessoas estarem a fazer o que fazem em casa. Mas ponderam, aliás, a Liberty faz isto também em Espanha e na Irlanda, ponderam mudar de escritório, ou seja, mudar de edifício, isto porque há países, nos Estados Unidos isto já acontece, de empresas que decidiram ir um pouco mais longe do centro, já não precisam de ser tão centrais.
Sim, nós não precisamos de ter tão centrais, mas não está claro neste momento se vamos mudar os escritórios. Por exemplo, há uma coisa que é clara, nós vamos ter que ter mais espaços espalhados pelo país, porque nós, no apoio que fazemos aos nossos agentes, nós precisamos de espaços para fazer reuniões com eles. Portanto, nós estamos a repensar tudo o que é que nós necessitamos e de que modo é que necessitamos. E isso é o passo que estamos a fazer. O que nós queríamos fazer era comprometermos com os colaboradores em transformar uma coisa que eram pilotos em coisas concretas, e foi isso que fizemos. Nada tem a ver com a pandemia, por acaso está a decorrer uma pandemia, mas as empresas não pararam, não é? As empresas continuam a elaborar e a trabalhar e têm que andar para a frente. E, portanto, isso é que é importante, é nós olharmos para os espaços e percebemos qual é o formato do espaço que precisamos e quem sabe nós não precisamos até de mais espaços. Portanto, certamente diferentes do que temos hoje, isso não há dúvida. Porque não faz sentido termos centenas de secretárias isoladas para as pessoas irem para os escritórios fazer reuniões o dia todo, remotamente com outras pessoas. Portanto, é uma mudança de paradigma e muda tudo a partir do momento em que existe esse trabalho remoto. Sérgio Monte, ouvimos aqui um exemplo. O que nos dizia há pouco é que todas estas soluções devem ser pensadas para todos os setores da mesma forma e a regulação deve ser a mesma. Qual é o espaço para que as empresas encontrem soluções próprias e mais criativas e mais de acordo com os trabalhadores? Haverá espaço para esses dois momentos? Sim, certamente. Aliás, na primeira intervenção eu referi a negociação coletiva. O espaço é esse. É as empresas e os trabalhadores, os sindicatos, na mesa de negociações, em sede de negociação coletiva, acertarem a regulação para cada empresa, para cada setor. Nós achamos que a lei deve definir os princípios básicos para o teletrabalho, como é óbvio, deve ser de caráter voluntário, devemos definir as condições de trabalho, a proteção de dados, o domínio da vida privada, questões de segurança e saúde no trabalho que devem ser respeitadas e cumpridas, a organização do tempo de trabalho, o tal direito a desligar que tanto falamos, a formação dos teletrabalhadores e também assegurar a participação dos teletrabalhadores nas estruturas representativas de trabalhadores, estruturas coletivas. E, portanto, a lei definindo estes princípios, depois da negociação coletiva em cada setor ou empresa pode adequar. Uma das coisas que nos mostraram agora, que esta pandemia trouxe, digamos, ao de cima, foi, de facto, algumas lacunas. Repara que na primeira fase do teletrabalho e na primeira fase da pandemia, muitas empresas negaram-se a pagar o subsídio de refeição ao trabalhador. E a matéria era controversa, o Governo depois veio clarificar nos diplomas seguintes, mas de facto isto não estava expresso na lei e gerou-se aqui uma controvérsia. E portanto estas situações podem, como eu digo, passar para a negociação coletiva em sede de setor e empresa e definir, digamos, mais em pormenor a regulação do teletrabalho, porque é diferente. Os casos que os meus companheiros de painel agora aqui referiram são casos importantes, mas haverá setores em que é totalmente diferente, nomeadamente quanto às despesas. O teletrabalho só tem vantagens, convenhamos, se tiver interesse e vantagem para o trabalhador e para a empresa, porque só tiver interesse para uma das partes... Sérgio, deixa-me perguntar, há ganhos de parte a parte? Consegue ver ganhos de parte a parte da empresa e do trabalhador? Há vantagens certamente para os dois lados, sem dúvida. Para o trabalhador, que desde logo evita, aliás, foi esse o motivo que o Governo tornou o teletrabalho obrigatório, era para evitar o fluxo de pessoas nas horas de ponta nos transportes coletivos, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, e portanto há desde logo essa vantagem. Para a empresa também há essa vantagem, mas sabe que neste momento, como o teletrabalho é excepcional e obrigatório, não se cuidou de regular o acréscimo de despesas. Olha, é um problema, é um tema que dá muito debate. Como é que o trabalhador prova que teve um acréscimo de despesas motivado pelo teletrabalho? É um tema que a Liberty já resolveu. A Liberty resolveu, mas lá está, mas nós queremos. A Liberty, salvo erro, instituiu um subsídio e fez muito bem. Mas essas formas de resolver o problema devem ser, na minha modesta opinião, devem ser feitas através da negociação coletiva, porque a Liberty instituiu um valor, todos sabemos qual é, mas em determinados setores pode até ser superior. Isso depende da negociação e, portanto,
Essa situação é vantajosa sem dúvida, porque a lei não pode determinar, não há como a lei determinar para todos os casos qual é a compensação. E, porque portanto, depende muito das empresas e das áreas. Luís Gonçalves, nesta questão dos pagamentos, da legislação e da regulação, que mudanças é que vão ser necessárias para que possamos pensar no teletrabalho como algo regulado e instituído na nossa sociedade? Eu posso dar o exemplo do que eu vi na Finlândia, onde vivi vários anos e onde nós já tínhamos acesso a teletrabalho há muitos anos atrás. E as empresas, por exemplo, davam várias condições aos empregados. Todo o material que nós precisássemos para o trabalho era pago pela empresa, internet em casa era pago pela empresa, davam-nos um subsídio extra, não era muito, mas era um subsídio extra para os dias que ficássemos em casa para despesas. Portanto, já existia algum suporte do ponto de vista da empresa, e eles suportavam, portanto, tudo o que a pessoa precisasse para executar o seu trabalho, a empresa providenciava essa ajuda. Eu acho que é onde temos que ir, porque uma empresa não pode pedir ao seu trabalhador para estar em casa a fazer teletrabalho e depois pedir ao seu trabalhador, ao seu colaborador, para usar o seu computador pessoal. Não pode pedir para estar em casa e pagar eletricidade quando está a trabalhar para a empresa, usar internet, etc. Portanto, tudo o que a pessoa precisa para executar o seu trabalho, a empresa, óbvio, do meu ponto de vista, tem que ajudar o trabalhador com alguma ajuda. E parece haver algum consenso nessa matéria. Alexandre Ramos, estas questões estão resolvidas na Liberty, calculo, o processo já está a decorrer, mas como é que se constrói ou como é que se mantém uma cultura de empresa sem uma presença física regular? É uma pergunta muito pertinente. Nós queremos e vamos continuar a reforçar o contacto físico, daí nós estar claro que este modelo, as pessoas, quando houverem reuniões, quando houverem momentos que se vai juntar equipas, as pessoas deslocam-se aos escritórios. Temos a tal regra que até 2 dias, mas que é mais uma maneira das pessoas gerirem a sua própria vida pessoal e profissional, mas é muito importante que a gente mantenha o contacto. A gente não quer de maneira nenhuma que a cultura se perca, até porque temos um conjunto de valores muito fortes que passam muito por o contacto pessoal, e isso tem que se manter, porque nós não podemos de maneira nenhuma virar bichos e ficar fechados em casa, embora a gente veja que o teletrabalho até fez com que as pessoas se conectassem muito mais, de uma forma muito mais frequente, diariamente, várias vezes, e as pessoas têm ideias fantásticas para gerar contactos que todos nós assistimos no caso da pandemia, mas até já se vinha a ver em algumas situações até antes da pandemia. Não esquecer que nós somos uma empresa que opera em vários países da Europa, portanto o trabalho remoto é uma realidade per si, porque é assim que a empresa está estruturada, e portanto tudo isto ajuda a que a gente encontre maneira de nos contactar virtualmente, e depois vamos nos contactar presencialmente, porque é muito importante para a parte da interação, não é? Exatamente. Queria só realçar um ponto que foi referido acerca dos subsídios. Nós tivemos não só a atenção de pensar em dotar as condições de teletrabalho em casa das pessoas, a dar-lhes dinheiro para elas comprarem todas aquelas coisas que a gente quer, um secretário, uma mesa, uma cadeira, aquelas coisas todas que são necessárias, mas não só interagimos com os colaboradores, como com os sindicatos dos vários países, para que a gente conseguisse chegar a algo que fizesse sentido para todos. Portanto, eu queria só reforçar esse ponto, porque é muito importante que a gente ouça as partes todas para ter um modelo o melhor possível. Sérgio Monte, como é que riscos maiores é que vê numa generalização do teletrabalho? É a questão da separação entre o trabalho e a vida pessoal? É o maior desafio deste modelo? Sem dúvida. Para já aquilo que temos, enfim, que
todos abordarmos aquela falta de interação entre os colegas de trabalho, que é fundamental quanto a nós. Depois a dificuldade, como disse, de separar a vida profissional da vida pessoal e familiar, porque eu próprio tenho estado momentos em teletrabalho, embora também assegure presencialmente na UGT, mas tenho estado em períodos de teletrabalho e eu próprio, que costumava respeitar os horários de trabalho dos trabalhadores da UGT, dei por mim às vezes a pegar no telefone já depois do horário de trabalho e a ligar para um trabalhador. Corrigi isso de imediato, não é? Porque de facto a situação de estarmos em casa e enfim, este teletrabalho, como eu digo, tem muito também de trabalho domiciliário, mas porque o teletrabalho pode ser exercido num lado qualquer, não tem que ser forçosamente no domicílio. Mas isto levou-nos a essa facilidade de exceder o tempo de trabalho. Quase toda a gente trabalhou mais do que aquilo que o horário de trabalho normal, e depois também nos preocupa as dificuldades de eventuais readaptações quando o trabalhador voltar ao local de trabalho físico. Um trabalhador que esteja muito tempo em teletrabalho e que depois deixe de estar em teletrabalho, terá que ter aqui um período de readaptação, digamos, de retorno ao posto de trabalho físico que tinha anteriormente. A formação profissional dos trabalhadores também é importante, assegurar esse direito, porque os trabalhadores, por serem teletrabalhadores, não deixam de ter o direito à formação profissional, e depois assegurar que estes trabalhadores, estes teletrabalhadores, tenham os seus direitos de representação coletiva também assegurados. Eu lembro que em Espanha foi emitido um Real Decreto sobre o teletrabalho que resulta de um acordo entre os parceiros sociais e o Governo, e que, em dada altura desse decreto real, refere que as empresas são obrigadas, aliás, não podem criar obstáculos à atividade representativa dos trabalhadores, portanto aos sindicatos e às comissões de trabalhadores, e que inclusive têm que facultar os endereços eletrónicos em uso na empresa e também a criação de um quadro, de um ecrã virtual, para que as organizações representativas dos trabalhadores possam comunicar com este e vice-versa, porque senão também aqui haverá uma dificuldade em contatar os trabalhadores e em os sindicatos fazerem o seu trabalho, que é representar esses trabalhadores. Saúdo o representante da Liberty ter referido que contatou os sindicatos e os trabalhadores para definirem o subsídio, porque esse é o exemplo que deve ser seguido nos restantes setores e empresas. Infelizmente, como também todos sabemos, não é isso que tem acontecido em muitos lados, e daí que eu insisto e peço desculpa de voltar a insistir, de que a negociação coletiva é um instrumento privilegiado para resolver e regulamentar esta situação. E essa ideia fica sublinhada no início e no fim deste explicador. Agradeço aos participantes, Sérgio Monte, Luís Gonçalves e Alexandre Ramos, estiveram aqui a olhar para o que pode ser o futuro do trabalho depois da pandemia, numa altura em que o teletrabalho está assumido por grande parte das empresas. Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto. 98.4 no Porto.